precisa de um alinhamento de vozes com a sua voz. Você tem uma voz que tem refletido aí com altivez uma crítica corretíssima, perfeita, irretocável do ponto de vista jurídico, político, sobre os desmandos arbitrários do Supremo, do TSE. As pessoas precisam entender que esta é a pauta prioritária hoje na nossa República. Todas as outras pautas, óbvio, a gente vai falar de marco temporal indígena, MP dos ministérios, só que nada disso vai importar se o judiciário se sagrar como essa juristocracia, como essa ditadura de toga, esse estado de exceção, como ele tem agido, perseguindo o jornalista, perseguindo... Poxa, a gente está falando desde a Lua dos Santos aqui. Eu fiz uma entrevista com a Lua dos Santos no Mais Um Podcast, no dia seguinte caiu o canal do Mais Um Podcast, vinculado à estrutura da Jovem Pan. Então, quer dizer, ninguém sabe de onde vem o tiro. Bárbara do Te Atualizei, mesma coisa. Ela participou da subcomissão de censura, no dia seguinte estava censurada, com Paulo Figueiredo e com Constantino. Se o Adrilles tivesse ido a essa subcomissão, estaria lascado. Deltan Dallagnol está indo hoje. Eu participo de um programa com ele, chamado Sem Rodeios. Ele faz às sextas, eu faço de segunda a quinta. Ele vai prestar depoimento à Polícia Federal e a defesa dele não teve acesso aos autos. Ele não sabe nem o que está acontecendo. A gente só sabe que ele fez críticas duras ao TSE. Então, tem que admirar a sua postura, que está se levantando como uma voz consistente nas redes sociais. E eu acho que as pessoas, os deputados, não só os federais, deputados estaduais, vereadores que querem ver a sua liberdade de expressão preservada e que querem lutar contra um estado de exceção instituído pelo judiciário na figura do Supremo e do TSE, são vozes que têm que se levantar ao mesmo tempo e usar, acho que o grande canal da direita, que são as redes sociais para isso, porque se depender de G1, CNN, Globo, esses canais, a sua luta vai ser prejudicada e vai ser enviesada também. Acho que vocês têm essa temperatura sobre a importância das redes sociais nesse momento. É verdade. E a gente precisa ter jornalistas, precisa ter juristas, precisa ter, enfim, pessoas que se manifestem, falem o que está acontecendo, porque ainda é possível falar, apesar de tanta perseguição, ainda temos resquícios de liberdade de expressão. A gente está aqui nesse programa, eu quero aproveitar, aliás, para elogiar vocês pela postura que tem, já consistente. Vocês, com certeza, são motivação para mim, para que eu possa continuar falando, porque a gente precisa ter meios onde nos expressar. Agora, se ainda nós podemos falar, este é o momento mais crucial para os manifestados, porque daqui a pouco, se nós não fizermos isso, nem isso mais será possível. Então, é realmente um momento muito grave que a gente está passando, muito difícil. Eu tenho convicção de que a gente vai superar, senão eu já tinha desistido, senão eu tinha parado. Mas eu continuo falando porque eu sinto que a maior parte das pessoas está indignada, muitos estão decepcionados com o que aconteceu, com toda a razão, nessa última eleição. Muita gente está desalentada, né, com a situação política no Brasil, mas nós não podemos esmorecer, porque eu tenho convicção que nós somos maioria. Há uma elite aí no establishment que está agora reagindo a tudo o que aconteceu no passado. Nós não podemos esquecer que a Lava Jato chegou no Supremo Tribunal Federal, coincidentemente, quem diria, no início de 2019, e aí eles começaram a atacar os opositores ao PT, mas que, na verdade, significavam também ameaça a eles. É isso que começou a acontecer. A perseguição ao bolsonarismo, na minha visão, é muito mais uma desculpa de quem está querendo se proteger da perseguição que aí sim realmente é legal e justa, da justiça contra a corrupção. Mas quando chega no STF, a Lava Jato, há méritos fake, primeiro contra a imprensa livre, primeiro contra a imprensa tradicional, a revista Cruzoé e assim por diante, e depois passa-se a perseguir opositores ao petismo dessa forma como nós vimos. Então, é necessário se manifestar.